Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais à Viva no Senhor. Nós estamos meditando nesse tema sobre o avivamento. Por que nós devemos orar e por que nós devemos buscar o avivamento e o que acontece no avivamento. E nós estamos meditando no texto de Êxodo, capítulo 33. E hoje nós vamos meditar dos versículos 18 a 23, aonde Moisés pede algo mais. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés, como nós lembramos, havia pedido a Deus que tivesse misericórdia e compaixão e que então voltasse de volta ao seu povo. Daí nós vemos como Moisés pediu a Deus por algo mais. Ele pediu por uma garantia pessoal. Ele argumentou, até mesmo discutiu com Deus e suplicou por uma manifestação fora do comum de si mesmo, para que os povos ao redor deles, pudessem saber que ele, o Deus de Israel, estava com os seus filhos, pois tinham achado favor aos olhos de Deus. Então a resposta de Deus a Moisés foi: farei também isso que tem dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço por teu nome. E no último capítulo, nós consideramos em termos de mensagem do Pentecostes como é que Deus responde esta oração em particular. Então, aqui nós temos a terceira e última mensagem desse grande capítulo. E é certamente um dos relatos mais extraordinários que nós podemos encontrar em todas as Escrituras. É um desses parágrafos que só podemos abordar muitas vezes com hesitação e incerteza. Nós estamos aqui pisando em Terra Santa. E devemos estudar as declarações como esta com muita reverência e admiração. Sinto que a palavra que veio a Moisés diante da sarça ardente é dirigida também a nós, assim como esta. Êxodo capítulo 3, versículo 5 diz: tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aqui é um episódio extraordinário, assombroso ao mesmo tempo, mas que nós podemos examinar, porque creio que o que veremos aqui pode nos levar a um estágio mais avançado de compreensão do que acontece quando graciosamente Deus visita a sua igreja, o seu povo, com um avivamento, um despertamento, um renovo espiritual. Assim, esse é o nosso tema fundamental. Todas essas considerações de diferentes porções das Escrituras têm sempre um propósito, que tenhamos às vezes um conceito mais profundo e mais claro do que acontece quando Deus nos dá ou nos envia uma visitação especial do seu Espírito Santo. Ainda que estejamos tratando desse assunto de forma geral e como ele pode afetar o número de pessoas ao mesmo tempo, não devemos nos esquecer que também é possível que isto aconteça na vida de um indivíduo em qualquer ocasião. Há pessoas que parecem não compreender isso muito bem, e esta é a razão porque nós podemos dar essa explicação por meio dessa palavra.
É possível que uma pessoa por si só tenha qualquer uma dessas experiências que nós tivemos descrevendo e ilustrando aqui nas Escrituras. Um avivamento é simplesmente uma situação em que estas coisas acontecem a um grupo de pessoas ao mesmo tempo, mas jamais devemos considerar que esse princípio também pode acontecer com uma pessoa só. Assim sendo, vamos considerar esses princípios para que a gente possa ter ele em nossa mente. Então, é necessário que esperemos até que um avivamento venha para que possamos experimentar alguma dessas coisas? Ou nós também podemos buscá-las individualmente? Deus, de tempos em tempos, agrada-se em conceder a um grande número de pessoas reunidas, a uma igreja toda, às vezes a uma cidade, até mesmo a um país ou vários países ao mundo, como ele fez 100 anos atrás, desde que nós temos relatos de grandes desaviamentos que aconteceram, principalmente aquele que nós falamos de 1859. Então, com isso em nossa mente, nós podemos sim prosseguir considerando que primeiro, aqui nós temos o pedido de Moisés. Ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Isso é algo que realmente nos assombra. Moisés ainda não estava satisfeito. Ele não estava satisfeito, apesar de tudo o que Deus lhe prometeu, apesar de tudo o que estava recebendo. Então vamos considerar este homem, Moisés, que esteve no monte por 40 dias, 40 noites em comunhão com Deus. Ele já tivera essa experiência e também tivera experiências registradas nesse capítulo, onde lemos que Deus falou com Moisés face a face como um homem fala com seu amigo. Isso era algo extremamente fora do comum. E então a resposta ao seu pedido por segurança e satisfação, Deus diz o seguinte: farei isso também. Então dá-lhe aviso disso imediatamente. Todavia, Moisés, você vai mais longe. Ele não estava satisfeito, ele não para, mas ele vai adiante e diz: ele rogo-te que me mostre a tua glória. Isso é o que podemos descrever de uma qualidade ousada, que sempre faz parte da grande fé de grandes homens que buscam a Deus. Encontramos outras ilustrações em outros lugares nas Escrituras, mas aqui provavelmente é uma das extraordinárias, das mais extraordinárias, foi a ousadia de Moisés, que já tendo recebido tais respostas, ainda se aventura a pedir algo mais. Ele parece subir de passo em passo. Assim que Deus diz: sim, eu te darei até mesmo isso, Moisés. Dá-me mais. É aqui ele faz o que é, de muitas formas, o pedido final e supremo, a saber que ele possa ver e conhecer a glória de Deus. E o que nós podemos aprender desse momento? Nós podemos fazer algumas perguntas a nós mesmos antes de continuarmos. Nós temos experiência desse avanço passo a passo, de estágio em estágio, na busca de encontrar o Senhor face a face? Ao olharmos atrás para avaliarmos a nossa própria experiência cristã, sabemos o que é subir dessa forma passo a passo. Temos experiência dessa ousadia crescente na presença de Deus, essa segurança crescente, esse desejo por mais, por conhecer mais de Deus. Enquanto agradecemos a Deus por tudo que já temos recebido, como Moisés fez, temos ao mesmo tempo esse anseio por algo acima e além do que alcançamos. Ansiamos e nos esforçamos por escalar mais alturas, por assim dizer. Esse é um princípio ensinado nas Escrituras, como diz Mateus 25, 29, porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância. Estou perguntando se nós temos essa experiência, simplesmente porque tenho a incômoda sensação de que a característica principal da maioria de nós, inclusive de nós que somos evangélicos, é a autossatisfação. Estarmos satisfeitos com o que temos e pronto. Temos muitas vezes a sensação que nós chegamos à reta final porque nos convertemos e porque temos algumas experiências adicionais à nossa conversão.
Talvez sintamos que tudo o que precisamos fazer é manter a nossa posição e talvez até mesmo sintamos que somos superiores àqueles que não chegaram ao ponto que nós estamos. Quanta evidência há em nossa vida de esforço, de uma busca, de um desejo por subir nas asas da fé, seguindo os passos de Moisés e dizendo: ó Senhor, eu te agradeço pelo que me prometestes, mas mostra-me a tua glória. Então, até que ponto estamos realmente conscientes de um desejo pelo próprio Deus, pelo conhecimento da glória de Deus? Eu acredito que esse seja o ponto mais alto da fé. Moisés não está mais pedindo a Deus por bênçãos específicas, ele já fez isso, mas ele não se limita só a isso, ele vai além das bênçãos, ele vai além dos dons. Agora ele está buscando por um conhecimento mais íntimo de Deus. Ele está com o coração cheio, ardente por um conhecimento pessoal, uma confrontação, um encontro com o próprio Deus. Ele não despreza os seus dons, pelo contrário, é por causa desses dons, é por causa dos vislumbres que ele recebeu da glória de Deus no tocante aos dons, que agora ele esquece de si mesmo, esquece dos dons, das bênçãos recebidas, e ele tem apenas um anseio pelo próprio Deus e pela glória de Deus. E esta é a pergunta que eu creio que deve surgir em nossa mente. Temos a experiência por tal anseio? Talvez tenhamos sido cristãos por muitos anos, mas realmente ansiamos por um conhecimento, experiência pessoal com Deus? Será que essa é a nossa busca? Ou nós oramos por causas, nós oramos pela igreja, nós oramos por missionários, nós oramos por nossos próprios esforços e as coisas que organizamos, sim. Contudo, não é isso que eu estou falando. Todos pedimos por bênçãos pessoais. Porém, o que sabemos desse anseio pela presença do próprio Deus, foi por isso que Moisés pediu: mostra-me a tua glória, leva-me a um passo mais perto de ti. É a mesma coisa que o salmista expressa no Salmo 42, que amanhã nós vamos ver. Responda essa pergunta: o que algo mais você está buscando de Deus? Que seja a busca por conhecê-lo mais e por ter uma experiência com a sua glória. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais. A Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.